quando tu quiser. Tá, beleza. A luz tá legal, né? Com essa Tá. posição aqui, eu tô com uma luz a menos hoje aqui, mas vamos lá. Ótimo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. Estamos no episódio número 64. E nesse episódio a gente trouxe um tema um pouco mais abrangente nesse momento aí em que a gente aguarda a próxima série da Marvel iniciar. A gente vai falar sobre filmes e séries que estão gerando uma grande expectativa na gente, e cada um dos integrantes escolheu um filme e uma série para falar, com muita dificuldade talvez, mas escolhemos aí um filme e uma série para trazer aqui para falar sobre as nossas expectativas sobre essas duas produções aí, nos streams, no cinema, enfim, e que a gente está aguardando, e para fazer um debate, uma conversa gostosa aqui com vocês. E no episódio de hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Robson, do Vigília Nerd. Para quem está assistindo pelo YouTube a gravação do podcast em vídeo, já está vendo ele aqui na tela com a gente, tá? Vai participar hoje, é o nosso convidado aí, a gente está muito feliz com a presença dele. E eu vou pedir então para ti, Robson, já te dando as boas-vindas, cumprimentar o pessoal, te apresentar e também poder falar um pouquinho aí do Vigília Nerd, né? Como se a galera não conhecesse o Vigília aí, que já é multi conhecido aí, todo mundo já deve conhecer, os nossos seguidores, ouvintes, inscritos. Mas fala um pouquinho aí pra gente do Vigília e te apresenta. Seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado, muito obrigado, Diegueira. Obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui no Nerdverso Cast. E falando das coisas que a gente gosta, né? A voz está um pouco falhando aqui, mas é do jogo, é do jogo. A gente ela vai melhorando aos poucos aqui. Mas te agradeço, então, pelo convite e falar das coisas que a gente gosta, das nerdices que a gente gosta. E é por isso que a Vigília Nerd foi criada, né? Já estamos aí há 6 anos no ar, no site vigilianerd.com.br, em todas as redes sociais como @vigilianerd, falando desse mundão que a gente mais gosta, Marvel, DC, cinema, quadrinhos, séries, TV e tudo mais. E como a gente gosta de dizer, a vigília não para. E outro bordão que a gente tem lá é: vamos adentrar na treta aí com o pessoal do Nerdverso Cast. Muito Boa, bom, boa. muito bom. Eu já ia largar o A Vigília Não Para aqui, se não falasse, eu já ia mandar aqui também, que eu já acompanho já também esse bordão aí. E também aqui com a gente, e aí, como sempre, né, meu grande parceiro, né, junto comigo aqui, um dos criadores do Nerdverso e amigo aí há mais de 15 anos, meu colega de profissão que enfrenta a dura lida da educação e da matemática, Leandro Viana, platinado aí, cumpriu sua promessa. Seja bem-vindo, Leandro, tudo bem, cara? Grande Diegueira, tudo certo. Obrigado ao Robson por aceitar esse convite de participar do nosso podcast aí. Já digo para vocês, para os ouvintes, que foi meio injusta a escolha do Diego principalmente, né? Que ele pegou o filme que todos aqui, eu acredito, que É estão no verdade, é maior verdade. aguardo de 2022. Mas então, no nosso podcast que sempre começa com os abraços, beijos, salves pro pessoal que acompanha lá o Nerdverso Cast no Instagram. E agora os abraços são um oferecimento então, do curso Propulsa, que é preparação para o Enem, vestibulares em matemática, né? Então procura no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje vão para Alissa Teixeira, Emiliana Pádua, que tá lá em Madrid nos ouvidos, hein, Diegueira? Para Tarsis Lainara, para o João Neto, para Camila Andrade, Matheus Carbinati, Leandro Reis, Denise Florencio, para o Diogo Leonardo e para Gláucia Siqueira. E para começar então nosso podcast aqui, vamos fazer sala aí para o Robson, deixar ele começar com o filme mais aguardado, na opinião dele, né? Porque a gente sabe qual é o filme mais aguardado de todos, né? O Diegueira já escolheu, como falei antes. Mas qual foi a tua escolha aí, Robson, para comentar aqui no podcast? Vamos lá, vamos lá. O Diegueira, ele se atirou na frente, mas tudo bem, quem chega na frente tem vantagem, né? Ele foi esperto e já assumiu. Mas Tô sendo ele, atacado aqui de todos os não, lados aqui. não, é um elogio, é um elogio. Era óbvio que eu ia falar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas vou deixar para ele também. Por tudo que a gente já vai debater em seguida, né? E como ele pegou este filme, já assistimos The Batman e já vimos qual é que é, já temos veredito, já conversamos sobre isso. Então eu não vou pegar The Batman e vou pegar, sim, Pantera Negra 2, Wakanda Forever, por tudo que está envolvido nesse escopo, né? A gente tem a perda do Ryan Coogler, não, do Chadwick Boseman, né? Temos o Ryan Coogler voltando à direção, eu adoro ele, eu acho que ele fez o melhor filme da Marvel de todos os tempos com o Pantera Negra 1. E a gente tem um rolo completo nessa produção que já foi afetada pela pandemia,
já foi afetada pela lesão que a Letitia Wright teve no set de filmagens. Ela também já tretou em função de ser antivacina, não querer fazer a vacina e dar continuidade à produção. Então, teve vários problemas essa produção. E como eu já tinha essa expectativa grande porque putz, Pantera Negra 1 foi realmente um divisor de águas no gênero dos heróis no cinema, né? A responsabilidade desse filme é muito grande ainda e eu acho que eles vão acertar, apesar de todos os poréns que eu pontuei aqui, eu acho que eles têm condições de acertar novamente. Tá tudo nas mãos de quem sabe. Certo? Então eu quero muito ver, estou muito na expectativa e com esses temperos todos que eu coloquei aqui, eu acho que o negócio tende a evoluir. Ou a gente pode ver um grande marco novamente no Marvel Studios, né, no MCU, ou um filme problemático com tudo isso que eu falei. Então, a curiosidade ela só aumenta com tudo isso. Boa, exatamente. Eu acho que essa escolha foi muito legal, Robson. Sim, né? O Multiverso da Loucura, depois a gente vai falar bastante, né? Óbvio que é o filme acho que mais esperado realmente para muita gente do ano. Mas depois da gente escolher, né, esse fica realmente difícil fazer uma segunda escolha. E eu acho que tu trouxe uma escolha muito legal, muito boa mesmo. E como tu pontuou muito bem, a gente fica curioso, né? Ansioso para ver quais vão ser as saídas que serão dadas, né, para a ausência do Chadwick, problemas talvez com a Letícia, enfim, tivemos adiamento de data, a gente está com diversas dúvidas, né, pontos duvidosos. Mas eu, assim, acho que concordo muito contigo e me tranquilizo com o fato do diretor Ryan Coogler estar de novo, né, aí por trás dessa produção, porque eu acredito que o grande acerto do filme, a inovação, a revolução que a gente teve, ela não está focada nos atores ou nos personagens que a gente citou aqui. Ela está focada na cultura africana, que foi muito bem retratada, né? Nos costumes, nos trajes, nas danças. Eu acho que essa história foi contada de uma maneira muito bonita, muito respeitosa, né? E eu acredito que é nesse sentido que o filme se destacou muito. E então, se a gente mais uma vez trabalhar bem isso, né? Trabalhar muito bem, com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado a cultura africana, trazendo essa cultura de Wakanda, que foi para mim um dos personagens principais do filme, né? E ainda essa brincadeira muito divertida que a gente vem acompanhando no MCU, né? De o povo que não conhece Wakanda pensar numa civilização pouco desenvolvida, né? Um grupo de camponeses em fazendas, e a gente vê totalmente o revés disso, né? Com uma tecnologia extremamente avançada. Eu acho que isso torna esse grupo de personagens e esse setor do MCU muito legal, muito gostoso de assistir. E aí, se a gente olha desse modo, a gente não vê os personagens ou atores como elementos fundamentais. Né? Os elementos fundamentais, na minha opinião, são esses que eu citei: cultura, as danças, as roupas, o povo de Wakanda. Né? Então, eu acho que dá para fazer um trabalho excelente, sim, mas para isso precisa, claro, ter uma equipe de talento. A Marvel vem evoluindo cada vez mais nas suas produções. Se pega as produções mais recentes, elas são, em geral, muito boas. Se pega as produções mais antigas, a gente percebe uma grande diferença, né, de amadurecimento. E também a equipe que trabalhou em Pantera Negra 1 fez um ótimo trabalho. Então, eu tô com expectativas bem boas e bem altas para essa produção. Leandro, o que tu tem a acrescentar aí do que a gente falou? Cara, como tu falou ali, né? Esse filme vai emergir ainda mais na cultura, vai emergir ainda mais em Wakanda, porque se a gente for ver o plot, a história estão dizendo que vai ser uma guerra entre Wakanda e Atlantis, que são duas civilizações ali com a tecnologia mega avançada que decidiram viver escondidas, né? Porém, Wakanda se abriu para o mundo, a gente não sabe ainda o que vai ocorrer nessa briga aí, porque o Namor vai ser apresentado. Desde Spider, eu já venho falando nos outros podcasts, a Marvel ela vai fazer sempre grandes filmes eventos, reunindo vários personagens. Dessa vez vai trazer o Wakanda, a cidade, o país em si, vai trazer o Namor, apresentar um novo herói, vai apresentar também a Riri Williams, a Coração de Ferro, que logo mais vai ganhar uma série. E como o Robson falou, né, a Letitia Wright
deu um grande problemão aí para Marvel, porque ela era a aposta mais segura para seguir o manto, o legado do Pantera Negra, e com todas essas atitudes anti-vacina, se machucando, dando problema, né, para as gravações, eu acho que ela vai acabar perdendo esse posto e vai ficar ainda a grande pergunta, né? Quem vai ser o próximo, o Pantera Negra, para carregar esse legado que o Chad ali, ele fez brilhante, né? Como o Robson falou ali, né? É um dos melhores filmes da Marvel, assim, eu considero também, não consigo escolher o melhor, né? Mas ali, ó, tá no top 5 com certeza. Tá passando na TV, eu paro para assistir tudo. Tudo que vocês dois já falaram, não sei, não tem muito, eu vou me repetir nas palavras aqui, mas o que a gente pode falar também é que vai ter uma série focada em Wakanda, né, que provavelmente seja em cima das Dora Milaje, que é mais uma outra coisa que dá para explorar muito bem, né? Que não, talvez no filme não seja possível fazer emergir tanto nesse assunto das Dora Milaje. Então, uma série vai ser perfeita aí. Então, possibilidades. Eu quero levantar agora possibilidades para vocês de quem pode ser o próximo Pantera. A Shuri era o mais provável, mas eu acho que ela vai cair nesse filme aí. Talvez tenham feito uma adaptação no roteiro. Eu já vi alguém falando que a Okoye poderia também assumir esse manto, ou então o Mbaku, né, que é o que queria lá no primeiro filme isso, e talvez caia sem querer no colo dele esse legado do Pantera. Mas o que vocês acham aí? Quem pode ser o próximo Pantera? É. Eu acho que o mais incrível seria realmente com a Shuri, né? Porque ela se apresentou em Pantera Negra como uma personagem muito carismática, né? A Letitia Wright, na atuação, ela entregou demais na simpatia, nas coisas que ela queria fazer, por ser uma mulher inteligente, por ter liderança, por ter personalidade, né? E tá ali junto com o irmão dela, né? Orbitando os melhores momentos dele, né? Sempre dando um amparo. Aliás, Pantera Negra é muito isso, é um filme onde as mulheres sempre estão ajudando o Pantera Negra, elas têm um papel super importante na trama, né? E eu acho que é a aposta mais segura e a mais incrível de dar protagonismo a ela e trazer uma personagem feminina ainda mais forte para dentro do MCU. Só que, cara, com tudo que ela andou falando e fazendo, a gente não sabe, existem sempre esses boicotes. A gente viu que a Disney fez isso com, por exemplo, a Gina Carano em Mandalorian, né? Ela ia ganhar uma série também. Ela ia ganhar uma série dela. E aí ela E resolveu cortaram ser. ela, né? Cortaram ela, cara. Então, sabe, a Letitia, ela precisava ter um jogo de cintura um pouco mais. Porque o plano de carreira da vida dela estava ali, né? Estava ali, é o plano de carreira de qualquer ator assinar um contrato com a Marvel, um grande personagem que vai manter. E ela, mais importante ainda, era manter esse legado do Chadwick Boseman. O Chadwick Boseman, para mim, hoje ele é um Christopher Reeve, né? Um Christopher Reeves da Marvel. Ele simboliza o que o Christopher Reeves é como Superman na cultura pop. Para mim, ele se tornou isso, ele tem esse legado. Eu acho que são poucos personagens que a gente tem atualmente que conseguem chegar nessa prateleira, né? De entregar tudo, cara. Entregou tudo, é isso. Esse é o personagem, não tem outro, sabe? Claro, vão surgir outros, porque a gente vai, com o passar do tempo, ter a James Bondização da Marvel, né? Vai ser sempre um outro cara no mesmo papel, assim, outra pessoa no mesmo papel do mesmo herói. Então, a gente vai ter isso seguramente no futuro. Mas esses são dois atores que eles são o Pantera Negra, eles são o Superman, né? Não tem como tirar isso deles. Então, a Shuri estava com essa bola de segurança, ela estava com o mundo, um potencial na mão dela e talvez ela tenha realmente jogado fora. Mas todas as três que o Leandro comentou são boas opções, né? O M'Baku é um bom ator, ele está também no filme do Jordan Peele, lá, o Nós, né? Que é um filme excelente. A própria Okoye, que dispensa apresentações, né? Lupita Nyong'o manda bem demais. Talvez a Zora Milaje fiquem mesmo para a série, daí ela não tenha tanto protagonismo quanto a. Aliás, a Okoye é a Dora Milaje, né? Eu estava me É a referindo à Dorira. Anakia, Isso, isso. a Anakia que é a Lupita Nyong'o. Então, eu acho que então abrir mais ainda o leque, né? Poderia ser ela. Acho que qualquer uma dessas opções seria tranquilamente louvável e tranquilamente explicável, né? E é o que dá mais ainda curiosidade, como eu comentei antes, para essa produção aí. Tô louco para assistir.
Eu vou trazer aqui uma teoria bem louca, bem absurda, porque eu adoro assim, me posicionar com posições bem doidas aí. Depois o Leandro fica rindo de mim, fica falando que não vai acontecer. Mas e daí? Eu gosto de brincar, já que a gente vai teorizar, então eu vou teorizar. Na verdade, assim, até minha teoria é no sentido assim, ó, se eu fosse a pessoa que iria resolver esse problema, o que que eu faria, tá? Se eu fosse ali o produtor, o roteirista, que vai trabalhar nisso, quem será o próximo Pantera Negra? E como nós vamos dar continuidade para isso? O que eu faria é um filme em que nós não vamos ter um Pantera Negra. Um filme em que o Pantera Negra não é o foco. Um filme em que o foco é Wakanda. E nós poderíamos ter vários Panteras Negras, com uma frase icônica mais pro final do filme, no início do terceiro ato, no momento daquela guerra entre as duas cidades, e eles dizendo We are Black Panther. Tipo, nós somos. Ah, E aí não poderíamos fala isso que me ter lembra de Venom, Okoye. Diego. Ah, Nós não. somos. Não, não fala. Não, não, não fala isso. Você me Ah, Não lembrar estraga, acabou. Venom, não, me pô, dá não um Acabou. estraga, ruim, me cara. dá um. Eu tava ouvindo aqui a música e tu me estraga com isso, cara. Pô, eu tava aqui ouvindo, que eu tava arrepiado aqui, imaginando o Pantera Negra 2 aqui, e tu me manda essa, cara, do Venom. Aí agora me broxou. Eu gostei disso. Só, Mas, me lembra cara, muito Venom, cara. não, para com isso, tá bom. Então não fala We Are Venom, mas tipo, sabe, eu quis dizer que o manto é pesado demais para uma pessoa assumir. Nós não temos alguém, então, assim, já que a Letitia tá meio queimada. Daqui a pouco uma ideia legal seria essa, sabe? Até para se livrar um pouco de julgamentos. Poxa, mas esse não é o melhor Pantera, esse não é o Pantera que eu queria. Bom, então tá, então tira o foco de quem é o Pantera Negra e foca em Wakanda, foca no povo, foca aquela cultura. Então, uma ideia que eu trago aqui, que talvez possa ser bem absurda, bem criticada, mas é a minha ideia que eu trago para contribuir, seria essa, seria que a gente não tivesse um Pantera Negra, e sim diversos Panteras Negras, assim, como o personagem, como a lenda do Pantera Negra, e não uma pessoa apenas, entende? O Koye poderia vestir uma armadura, a Shuri podia fazer várias armaduras, e aí, de repente, a Nakia veste uma, e as Dora Milaje, talvez... Acho que Dora Milaje não é legal fazer isso, talvez. Dora Milaje acho que é legal continuar como Dora Qual Milaje, Alcoi? com as Somente lãs, Alcoi mas representando as Dora Milaje. pode ser, sabe? Daqui a pouco, em algum momento, o M'Baku também acaba colocando o uniforme, não sei, mas eu penso em algo um pouco mais representativo e que também tire um pouco o foco disso e fique mais o foco em Wakanda, na união dos povos de Wakanda para defender aquela região, aquele local, né? Que a gente já viu um pouco disso, né? Os povos ali, em Guerra Infinita a gente vê eles se unindo, né? Para defender o local, e eu acho que a pegada poderia ser parecida com essa pegada que a gente teve em Guerra Infinita ali, né? E Bombay, Cara, todo mundo gritando assim, e aí cara, aquela coisa ali. cara, eu Eu gostei vou trazer essa muito. ideia maluca aí. Eu gostei muito, Diego, porque daí tem representa o título, né? Wakanda Forever. Então, vários personagens durante o filme vestindo o manto, né? Deixando em frente, botando em frente assim, o legado. Achei legal. Eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar. A gente vai fazer um podcast especial só de teoria. Se eu der minha teoria aqui, não vou ter o que falar depois. Tá? Então, Tá eu vou bom. guardar um pouquinho aqui. Não é uma teoria, alguns rumores que existem por aí, mas eu vou falar em cima disso. Eu queria abrir um espaço aqui, um parênteses para o momento fofoca Nerdverso, né? Que foi algo absurdo que ocorreu. Não sei se vocês viram a notícia essa semana que o Sim, diretor, sim, né? sim. Qual o nome do diretor? O Ryan Ryan Coogler. Coogler. O cara foi no banco sacar dinheiro dele, pediu lá, né? Eu quero sacar 12 mil da minha conta. A Caixa ficou nervosa com a situação ali, chamou a polícia e o cara saiu algemado do banco, né, cara? Então, olha o absurdo, né? Mais um ato de Eu acho, racismo aí. Cara, eu assim, inacreditável. acho que isso vai poder potencializar ainda mais o filme, sabe? Com certeza. Acho que essas coisas elas mexem no íntimo, no âmago dos criadores, dos roteiristas, dos diretores, e eu acho que isso pode trazer uma carga mais legal pro filme, assim, de mostrar coisas que o público precisa realmente ver, sabe? Então eu tenho essa expectativa. Eu até estava pensando em comentar, fazer esse comentário desse trágico acidente aí com o Ryan Coogler. Mas eu gostei da possibilidade aí do Diegueira. Eu acho que faz muito sentido tu fazer essa divisão de postos, né? Acho que é tranquilo de se fazer. Tu não te responsabiliza, digamos assim, com uma coisa de passagem de manto. Ainda assim, eu acho que isso pode acontecer e termos um Pantera Negra definitivo também, pois é uma questão de monarquia, né? É uma questão Uhum. de gerações e de hierarquia ali de Wakanda. A não sei que eles possam,
evidentemente, fazer alguma E o alteração, né? personagem, né, Robson? O É, personagem é um vingador, né? Aí tu fica sem o personagem se ninguém assumir o manto, né? Eu eu acho entendo. que isso pode acontecer. O Homem de Ferro 3, ele é mais ou menos assim, né? E a gente tem vários Homens de Ferro, depois a gente tem a própria a Pepper Potts assumindo ali rapidamente. Então, acho que a Marvel já fez isso em alguns aspectos, né? E acho que pode rolar sim. Mas também, além disso, termos o Pantera Negra. E aí a gente fica na questão da família real, que voltamos para a Shuri novamente, né? Então, eu acho que tem que considerar também esse aspecto. Só um último parênteses aí que eu acho realmente que no final do filme vai ser elegido, né, entre aspas, o Pantera Negra pra sequência dos filmes da Marvel. O O que duelo na vocês acham do cachoeira, Kill... duelo na cachoeira. Isso, isso. E o que vocês acham do Killmonger? Alguma possibilidade? Eu, na minha opinião, eu não gostaria de ver o Killmonger como Não, Pantera não. Negra, porque Eu não gosto dessas, né? já foi estabelecido em What If que o cara é um grande vilão, sabe? Ele é um vilão, então eu acho que não seria legal trazer ele assim pra ser um cara do bem nesse É, momento. eu odeio essa questão dos quadrinhos de trazer e ficar ressuscitando as pessoas, sabe? Morreu, morreu. Eu acho que no cinema eles não vão fazer isso, né? Acho que no cinema a gente É, sente mais essa questão, né? A gente fica, mas já voltou, vão trazer o Homem de Ferro de novo, sabe? Acho que pesa um pouco mais no cinema tu fazer esse tipo de truque ou de daqui a pouco usar uma bengala de multiverso para fazer uma coisa assim, sabe? Então aliás, quando a gente falar de multiverso vai ter essa bengala aí para a gente debater. Mas eu espero que não façam isso, não. Espero que mantenham o que já tem do primeiro filme. mais alguma Eu fala acho que sobre podemos seguir, Pantera? Leandro. Não, Vamos. não, eu acho que a gente discorreu legal, a gente ainda tem várias produções pra falar, podemos acho que dar Vai sequência. então, Diego. Dá teu show Tu, agora. tu Se não uma quer ter... enquete, se a gente fosse Não, fazer uma vamos... enquete, qual vocês preferem, Não, público, é o filme mais esperado? Diegueira ganharia com 99% porque eu não votaria, tá ligado? não, mas não é o Diegueira, é o filme. Eu só É tô o indo filme, na é minha o escolha. filme, é o filme, É o o filme. ator e seu diretor, né? Não tem É, como. exatamente. Mas, cara, tu quer fazer o meu agora? Eu ia deixar o meu por último, né? Por ser, Deixa né? por Manda, último, vamos deixar o Tá, ápice beleza, agora. então. deixa por último, deixa por último, Né? Por último? deixa por É, manda o Ah, teu último. aí, vai. Leandro. Vamos deixar por último. Tá, então a minha escolha, eu quis sair um pouco do mundo Marvel, pra não ficar só falando de Marvel, o filme dos heróis. Eu escolhi um filme que vai estrear aí no dia 15 de dezembro, que é Avatar 2, que é do diretor do James Cameron, né? O mesmo de Titanic aí. E por que eu tô Uhum. dizendo isso? Porque se tu for pegar o top 5 lá, eu fiz uma listinha, os 5 filmes com maior bilheteria na história, o James Cameron, ele tem 2 filmes lá. Na verdade, ele tem 2 filmes no top 3, né? O primeiro lugar e o terceiro lugar são deles, que é Avatar em primeiro lugar e Titanic em terceiro. Completa a lista ali é Ultimato em segundo lugar, né? Depois vem O Despertar da Força em quarto e Guerra Infinita em quinto. Então, eu acho que tranquilamente, porque eu falei no top 5, eu acho que Avatar 2 vai entrar no top 5 sim, né? Eu não sei se vocês gostaram do primeiro filme, mas pra mim traz ótimas lembranças, principalmente pelo que o Cameron fez, assim, de revolucionar mesmo o 3D. O Diego sabe que eu não gosto de ver filme em 3D, assim, ó, com exceções, e Avatar é uma delas, tá, pessoal? E agora, assim, estão dizendo ainda que ele vai revolucionar ainda mais o novo filme aí, porque ele vai fazer algo em 3D que não é preciso o uso de óculos. Então, isso já me deixa mega animado, assim. Eu não sei vocês. Falem um pouquinho e depois eu continuo. Eu vou me Quer começar aí, atirar Robson? aqui. Vai lá, Eu vai lá, vou te me mandei. atirar porque vai ser rápida a minha fala. E vocês podem me xingar, podem comentar aí depois no podcast, aí nos posts. Mas eu até hoje não assisti o Avatar 1. Eu fiquei, quando lançou, muito afim de assistir, mas muito afim mesmo. Mas na época eu estava em outras vibes, muito focado no trabalho, não sei o quê. Eu acabei perdendo. E mesmo porque naquela época ele teve vários ganchos, né? Foram estendendo a durabilidade dele nos cinemas. Eu sempre tive mais chances de assistir e não fui, né? Não fui. E quando eu tentei assistir, eu dormi. Então eu nunca assisti ele completo. Ele não me fisgou, não é um filme que não me fisgou. Eu vou ter que fazer esse dever de casa aí. Eu vou fazer, podem anotar aí, fica com o meu compromisso. Mas sim, cara, James Cameron é o cara que vem para revolucionar e ele
se resguarda porque ele quer apresentar uma virada tecnológica. Ele quer se notabilizar, por isso ele já se notabilizou. Então, toda vez que ele vem com uma produção, ele vem com tempo de dedicação, vem com tempo de estudo e vem com tempo de dar uma virada tecnológica que o cinema pode ter. Então, eu acho que ele, sim, vai entregar um baita de um filme, um baita de um trabalho, e essa questão de imersão em 3D sem precisar de óculos provavelmente vai funcionar muito bem e ele sabe o que ele está fazendo, ele é um cara da tecnologia. E, cara, é um dos imortais, um dos diretores imortais que a gente tem aí ainda atuando e a gente tem que realmente prestigiar tudo que ele fizer. Ele fez outros projetos de menor expressão aí e foi largando com os parça dele, né? Fez o Alita ali, que estava na mão dele, largou pro Robert Rodrigues, né? Aliás, adorei a Alita, quero muito a continuação. Muito bom, Mas né? ele, Muito bom. eu adorei, incrível. E, enfim, ele vai sim nos entregar um grande filme. Talvez não seja narrativamente um melhor filme como o, como espetáculo, mas eu acho que como espetáculo visual ele vai ser sim. Então, são os meus 50 cents aí sobre Avatar. Boa, boa. Assim, ó, eu fiquei chocado agora com essa daí que tu não assistiu, mas mais Não por ser um assisti e clássico, por ser um marco, né? não Mais por me ser um marco, mobilizei assim. ainda. Não, acontece, normal. Eu também já passei por algumas dessas, mas aí mais no mundo dos games, assim, alguns jogos clássicos que eu nunca joguei, que os meus amigos às vezes me xingam muito, assim, também, né? Cara, como é que tu não jogou esse jogo? Ou que eu não gosto, às vezes. Mas no mundo do cinema, assim, acho que os clássicos eu peguei, assim, acho que a maioria, não sei. Mas esse aí, enfim, eu assisti na vibe com todo mundo, né? Ficou aquela coisa, assim, incrível. Nossa, o primeiro filme 3D, e aí tinha inaugurado recém a primeira sala IMAX aqui em Porto Alegre, e aí fomos lá, assistimos. Então, eu acho que é um filme que, com certeza, ele vem com uma carga muito forte por trás dele, né? Assim, nós temos, como o Leandro falou, os recordes do James Cameron de bilheteria. Outro número que dá para trazer, e ele é então esse cara que tem números gigantescos, né? São os números de custos da produção do filme, né? Porque Titanic foi um filme caríssimo para a época, assim, foi um filme que custou um valor, assim, eu me lembro que foi um marco, assim, sabe, no investimento da indústria cinematográfica. Aquele filme foi um filme com investimento altíssimo. E Avatar também aconteceu isso. Avatar também foi um filme que, além da gente ter esse marco na sua característica 3D ali, né, que foi a novidade, ele também marcou nessa questão do investimento, né, dos milhões, bilhões investidos. E o Avatar ele tem um lance muito interessante, claro que esse lance da tecnologia, de estar em outro planeta, isso a gente ama, né? Muita gente gosta, eu sou apaixonado. Mas tem um outro lance muito legal, que inclusive depois também gerou um debate muito saudável, muito bonito, muito prudente, que é a questão da preservação ambiental, né? Porque o filme traz essa discussão. Ele traz uma discussão sobre a exploração desmedida dos recursos de um local. Eles trazem isso dentro daquele outro planeta, né? Que não é nem um planeta, na verdade, é uma lua de Júpiter, mas eles trazem essa questão de, por um lado, a exploração de recursos impensada, desmedida, sem levar em consideração o impacto ambiental quase apocalíptico, né? E de outro lado, quem quer pensar mais na natureza do que no lucro. E dentro da ficção, esse é um tema que é discutido e que depois foi debatido bastante. Aí. Inclusive, a gente teve alguns momentos do James Cameron se envolvendo em protestos, né? Assim, participando, né? Militando por essa causa. Em alguns momentos ele apareceu nessas situações. Então, esse é um ponto que também impulsiona a vibe, a hype e muita gente assim em prol de defender o filme. Eu acho que nesse conjunto, nesse contexto que eu trago aqui, né, números incríveis, né, o Avatar aí dispensa comentários no sentido do que ele conquistou de público. Eu acho que o filme vem com uma hype gigantesca. Agora, vamos falar assim, ó, eu não tô com uma hype tão grande, tá? Assim, assim, né? Tipo, pilhado, não vou mentir, eu não tô super pilhado pra ver esse filme. Vou assistir muito provavelmente porque eu quero ver o que vai ser apresentado e porque, né, o cara tá com uma credibilidade altíssima, o James Cameron, então eu acredito que ele vai entregar algo com muita qualidade. Mas
Eu acho que não precisava. Eu acho que eu tenho medo quando uma obra muito boa ela é continuada, porque eu tenho medo de estragar, e eu já vi muito isso acontecer e me deixou muito triste. Eu tenho muitos traumas de grandes obras que foram muito boas e que o pessoal pensou assim: nossa, foi muito bom, vamos fazer mais porque dá dinheiro, e aí estraga. Então eu tenho muito medo quando uma obra boa ela é continuada. Eu às vezes acho que não precisa. E aí o pessoal vai lá e faz, e aí muitas vezes fica pior. Nossa, inúmeras vezes eu já vi isso acontecendo. Eu já discuti muito isso com o Leandro. O Leandro acho que às vezes não concorda comigo, ele não gosta disso, mas eu odeio quando uma obra boa ela é continuada. Eu fico muito cagado, assim, eu fico, vou estragar o meu clássico. Vamos ver, né? Ana, eu concordo que tem algumas obras que não precisam assim de continuação, mas agora tu me deu um desafio, Diego. Agora eu vou tentar convencer vocês a ficar com a hype lá em cima, falar também a história para quem não conhece Avatar. Muita gente nunca viu Avatar ainda, né? Porque o filme é lá de 2009. Só antes, duas curiosidades. Eu. O top 5, o top 5 é formado só com filmes que passaram dos 2 bilhões de bilheteria. E vocês sabem quem é o sexto lugar? Eu acho que não vai chegar no top 5, mas o sexto lugar, vocês chutariam algum filme? É o Sem Volta pra Casa? Isso mesmo, o Homem-Aranha aí, Ah, sem volta pra casa, tá com... A última vez que eu vi tava com 1 bilhão e 800 mil, assim, mas já perdeu ima- força, não imagina, consegue chegar aos imagina, se- dois. imagina se não tem pandemia. Sim, e não foi na China lançado, né? Então, Uhum. tá, mas voltando pra cá, então, agora eu vou falar algumas coisas que talvez decepcionem o Diego e o Robson aí, porque eu não sei se vocês sabem, mas Avatar 2 e 3 já foram gravados, já estão gravando o 4 e logo em seguida já vão terminar o 5. Sim, é um planejamento que de 2 em 2 anos vai chegar uma sequência. Eu pergunto pra vocês assim, ó, vocês acham que a ideia do James Cameron é tão genial assim que ele tá gravando 4 filmes, né? O último vai ser lançado lá em 2028, né? Vai vir em 2022, depois 24, 26, 28. Vocês acham que pode ficar datado o filme? Porque eu já passo a pergunta, né? Porque o primeiro filme nos apresentou, né? O Diego já disse, o planeta Pandora lá, um futuro distante. A raça humana então vai naquela missão de mineração e nesse planeta eles encontram a raça, aqueles bichos azuis lá, né? Que eram os Na'vi. E daí, pelo fato do planeta ser tóxico, eles criam os avatares, que não dá nome ao filme, né? Que são corpos controlados pela mente, lá, pela mente humana, para eles caminhar, reconhecer, se adaptar ali ao local. E o ator principal lá, que é o Sam, nunca lembro o sobrenome dele lá, Sam Rockwell, Worthington. isso, né? Ele acaba se apaixonando. Tipo, é uma história muito, muito simples, se tu for ver ali, mas o jeito que o James Cameron ele conta, o jeito que ele gravou foi surreal. Então, eu já vou deixar vocês responderem a pergunta ali que eu fiz, mas antes eu quero falar que dizem que vão expandir Pandora, vão mostrar outras regiões, outros povos, né? E que o filme vai ser em grande parte nos recifes subaquáticos. E a gente sabe, né, que fazer filmagens assim que envolvam mar, além de muito difícil de ser feito, é um custo mas muito exorbitante assim. Então, o James Cameron, ele deve ter assim descoberto um novo meio de fazer isso. E voltando à pergunta então, vocês acham que até 2028 o filme ele vai ficar datado ou realmente assim o James Cameron é o cara revolucionário? Vocês acreditam que cada filme vai chegar surpreendendo cada vez mais? Então, eu vou responder e já puxar um pouco do que o Diegueira falou de continuações. Eu às vezes também não gosto que algumas produções tenham continuação. Por exemplo, o Coringa com o Joaquin Phoenix não precisa de continuação. Provavelmente vai Precisa. ter, né? Provavelmente vai ter. Mas são coisas que não precisam realmente. Eu acho que Avatar ele tem potencial sim para chegar longe, que o Leandro está comentando aí desses 4 filmes que ainda vão vir, por um segundo aspecto, que é o que gera as continuações, que é o aspecto econômico do cinema. Acima de tudo, desculpa, o Avatar ele é um parque de diversões da Disney. Então ele vai expandir Pandora, cara. Tu vai ter muito parque, tu vai ter muitas rides lá na Disney, tu vai ter muita coisa legal e dizem que já é hoje o que tem lá, uma das coisas mais fantásticas que tem de experiência imersiva dentro dos parques da Disney. Então faz muito sentido o que o Leandro botou agora, sabe? Vamos ter o 2, vamos ter o 3, vamos ter o 4, porque isso é da Disney, isso é o que eles fazem, sabe? É a essência de ser da Disney. Se o James Cameron parou tudo que ele estava fazendo e foi fazer um parque de diversões, a Disney meio que puxou o cara para dentro, sabe? Ó, vem com a gente, porque
a gente precisa dessa tua mente, dessa tua tecnologia para melhorar os nossos brinquedos e a gente vai fazer forrar de dinheiro aqui porque vai ser fantástico. Então, acho que pega esses dois aspectos que vocês colocaram assim e faz todo sentido ter muitas continuações. A gente espera que realmente elas superem umas às outras, né? A moral de ser, a moral de acontecer, né? Que seja sempre melhor, mais impactante, mais uma experiência ainda maior, né? Então, eu acho que faz todo sentido eles construírem isso e provavelmente não é um plano só, né? É um plano conjunto para expandir Pandora lá nos parques da Disney, que se um dia a gente puder ir lá, vai ser bem legal mesmo. Alô, Disney, manda um Alô, convite pra gente Disney, aí. chama a gente. Vocês dois agora vieram com argumentos incríveis, adorei. Gostei demais dos argumentos de vocês. Não tinha me tocado essa questão do parque. Sensacional essa contribuição, Robson. Poxa, obrigado, hein? Leandro, eu não estava a par de todo esse projeto tão extenso. E aí, isso é uma coisa que renova as minhas expectativas, né? Eu não gosto quando a coisa é feita apenas pensando no lucro imediato. Agora, quando se tem um projeto estruturado, se tem um roteiro pensando, né, costurando bem as coisas, aí é diferente. O que eu não gosto é quando... Eu não gosto de remendo, né? Não gosto quando eles tentam remendar ali. Fez sucesso, vamos fazer uma continuação, agora vamos fazer outra, agora vamos fazer outra. Quando começa a remendar demais, eu acho que fica difícil de ficar, né, bem feito. Né? Fica um monte de remendos e que às vezes não conversam bem entre si. Agora, quando a gente tem um plano estruturado, daí eu acho que é diferente. Mas eu acho que Última é fala. isso. Ah, tá. Só Manda. uma última fala aqui do filme, depois a gente já vai pro teu, Diego. Que vai ter, assim, a galera de volta do primeiro filme, né? Os atores, eu tô dizendo, né? Vai ter o Sam lá, a Zoe Saldana, que é a Gamora, o Stephen Lang vai voltar também. Não sei como, né? Desculpa estragar a história pro Robson, mas o cara morreu, mas ele vai voltar de algum jeito, né? Mas eu quero falar Flashback, de duas flashback. adições. Ou algum avatar, né? Mas vamos lá. No Mas eu quero mundo de falar de Avatar, né? é, É quero uma falar de duas bengala. adições. Uma maravilhosa, né? A Kate Winslet voltando depois de Titanic, né? Trabalhou com James Cameron lá. Cara, ela é foda. Ano passado ela destruiu, assim, na atuação lá em Mare of Easttown. Mas o papel dela... O outro papel, desculpa, é o Vin Diesel tá no filme também. Eu não sei o que ele vai fazer. Não tenho nem noção o que ele vai estar fazendo no filme. Não foi vazado nada, assim. Mas a Kate, ela parece que vai ser uma personagem desse novo povo subaquático que eu falei antes, né? Que vai ser apresentado. E sobre a história que a gente pode pensar, né? Sei lá, o Jake, né, o ator principal lá, ele escolheu no final do filme ele transformar aquela consciência para ficar de uma forma permanente no corpo do Avatar. Então vai mostrar ele formando família, os humanos voltando lá para tentar colonizar, né? Talvez o Jake ele sendo discriminado pelo povo de Pandora lá por ele não ser alguém natural, ele é alguém que escolheu viver com eles, né? Então talvez o James Cameron ele aborde agora esses assuntos assim. Essa era a minha fala final. Se alguém quiser, senão te passa É, pro grande é, filme. é praticamente um Romeu e Julieta em Pandora. É. Uhum. Só dois comentários então antes de terminar, né? Um é a Kate Winslet no mundo subaquático, né? Aí o James Cameron tá brincando aí com a produção que fez ele mega famoso, né? Porque é o Titanic, né? Kate Winslet de novo rodeada aí de águas em torno dela. Será que agora Mas, ela vai dividir a prancha? Vai dividir a porta? pois Ó, é tinha o que que ter, né? esperamos, Tinha né? que ter uma referência. A grande polêmica, né, do cinema daquela época é que cabia, assim, o Leonardo junto com ela na porta, né? E a última fala também é que dá pra se pensar realmente. Achei muito legal essa possibilidade, Leandro. E dá pra se pensar exatamente nisso, né? Tanto na questão indígena ou de povos que são colonizados, e também nessa questão um pouco assim, não sei se a palavra é xenofóbica, mas às vezes nessa questão da pureza, né? O puro e o que não é puro, né? Tem o povo que realmente nasceu lá, os Na'vi, e tem o povo que com a tecnologia se tornou nave e uma certa divisão aí que pode surgir das novas gerações, né? Uma coisa quase que puxando assim para um lado nazista, assim, uma coisa, mas que poderia trazer, fomentar esse debate, obviamente inserido na cultura dos Na'vi e dos Avatar, mas que claro que cutuca a gente, que alfineta a gente para se pensar nisso, né? Nessa cultura assim de aceitar ou não aceitar a miscigenação, defender uma raça pura e o quanto que isso é perigoso. Óbvio que dá para ir para esse lado, e o James Cameron já mostrou que gosta desses debates, né? Porque exatamente essa é a primeira ideia de Avatar 1.
Mas então acho que vamos migrando pro próximo. Tem que tomar cuidado que o próximo é muito empolgante, né? E a Brilha. gente vai Brilha aí, depois ter Diego. a gente vai ter depois, então, o nosso podcast também de teorias, e aí que a gente também vai surtar bastante. Mas, sem sombra de dúvidas, o filme aí mais esperado por mim, e acho que também de vocês e de muita gente, é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Há uns 2 anos atrás, ou mais, não sei, mas logo depois de Ultimato, quando fica aquele vazio nos nossos corações e terminamos uma saga incrível, né, com a saga das joias ali e o final de Ultimato, né, a Marvel tinha ao mesmo tempo um troféu gigantesco nas mãos, né, de realmente coroar um conjunto de anos com uma obra lindíssima apresentada, algo único, algo revolucionário nos cinemas, mas também tinha um vácuo, né, um vazio incrível, porque o que se vai fazer agora? Eu até hoje sinto saudade do Thanos, né? E eu falo isso direto nos podcasts, né? Eu sou apaixonado por ele, eu adorei a forma como ele surgiu e como ele existiu no MCU nos últimos filmes, e eu fico pensando quem vai poder ocupar esse lugar, né, de novo Thanos aí. Eu tava achando que podia ser o Kang, não sei ainda, vamos ver o que vai acontecer nos próximos momentos aí do MCU. Mas, logo depois disso, surge aquele primeiro painel onde é anunciado Blade, onde é anunciado She-Hulk, o primeiro painel da Marvel, onde a gente só tem assim uns títulos, né? Não tem nome de ninguém ainda, não tem nada. E naquele painel aparece uma primeira imagem com o texto Doutor Estranho, Multiverse of Madness, né? Quando apareceu aquilo, cara, desde então eu não paro de pensar naquilo. É como se aquilo fosse um ponto absoluto na minha mente, assim, né? Referência aí ao What If, quem assistiu. É como se aquilo fosse, assim, uma coisa aí que assim, eu todos os dias eu lembro desse momento, desse dia. Eu não consigo mais parar de pensar nisso. E claro que ao longo do tempo as coisas só foram cada vez mais alimentadas, né? Mas só para vocês entenderem que a gente aqui é a raiz, né? Não é uma coisa agora desse último trailer, por exemplo, que apareceu aí como cena pós-créditos de No Way Home, que foi incrível, mas é de muito antes. É quando surgiu o painel, logo depois de Ultimato, e apareceu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Desde então a minha vida é uma contagem regressiva esperando para ver esse filme, gente. Eu tô assim esperando demais. E aí a gente tem agora, né, depois de No Way Home, aí, essa brincadeira incrível que a Marvel fez, mais ou menos esperada, eles já entenderam que isso dá muito certo, né, mas de trazer elementos antigos e conseguir chamar atores que já tinham aparecido, já tinham brincado um pouco com a gente com isso em WandaVision, quando trouxeram ali o ator que fez o Mercúrio na saga dos X-Men para brincar com a gente ali, né, o Fietro, e então eles entenderam que a gente gosta muito disso, fizeram muito isso, né, ficaram lá fazendo cosquinhas na gente, assim, a gente adora, aí aparece lá o portal com o Andrew Garfield, a galera explode no cinema. O que a gente espera que vai acontecer em Multiverso da Loucura? Muito disso, né? A gente espera que vamos ter muitas brincadeiras como essa, né? Já vimos ali a presença do ator que faz o Xavier, me esqueci agora o nome dele, se alguém quiser contribuir. Patrick Patrick Stewart. Stewart. Oi? Desculpa. O Patrick Patrick Stewart. Stewart. Ah, Patrick Stewart. minha voz tá cagada hoje. Putz. Patrick Stewart. Já vimos ele ali, a gente tem os rumores, né, muito fortes aí do Tom Cruise representando uma variante aí do Homem de Ferro, né, o Homem de Ferro superior, com uniforme branco. E a gente tem um monte de possibilidades aí que estão rolando como rumores, como boatos que surgem aí dos insiders, ou até mesmo insanidades da galera aí que fica criando teorias e às vezes acerta, mas eu acredito que sim, que a gente vai ter muitas brincadeiras nesse sentido. Fico com um pouco de medo quando a galera começa a querer abrir demais os braços e abraçar um monte de coisas num filme só. Fico com medo, começa a sentir um pouco de medo, porque é aquela coisa, né, Robson, assim, quando a gente quer fazer uma obra bem feita, a gente às vezes precisa focar em algumas coisas, né? Quando tu não tem foco, bom, tu abre muito e aí tu deixa espaço para muita coisa solta. Também tenho o medo quando uma obra da Marvel começa a fazer piada demais, assim. Eu adoro e eu rio das piadas deles nos filmes, eu sempre rio, eu sempre gosto delas. Mas às vezes eu tô esperando uma continuidade um pouco mais séria, um pouco mais focada, às vezes eu quero mais emoção, às vezes eu quero mais lógica e não tanta piada, 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 piada. Então, eu às vezes fico meio assim, tem algumas produções da Marvel que eu acho que daria para dar uma reduzidinha. E fico com medo que essa também seja assim, vamos ver. Mas o Leandro mesmo me contou que eles tiveram que fazer refilmagens porque o filme estava forte demais, né? Tava tenso demais. Então acho que isso equilibra esse meu medo, assim, essa minha sensação com isso. Eu acho que eles, na verdade, foram pro outro lado e agora estão equilibrando isso, né? Tô muito ansioso para ver a Wanda
porque eu adoro essa personagem, eu acho que finalmente foi dado para ela o que a gente quer ver, que é a Feiticeira Escarlate dos quadrinhos, muito mais poderosa do que a Feiticeira Escarlate, que a gente teve vislumbres dela em Ultimato ali, quando ela vai matar o Thanos e o Thanos consegue uma saída milagrosa ali com a chuva de fogo. Então agora eu quero ver essa verdadeira Feiticeira Escarlate que nasce no final ali de WandaVision, né, com a Agatha Harkness desabrochando ela ali, né. A Agatha Harkness para mim não foi nem vilã, para mim a Agatha Harkness foi uma treinadora para Wanda ali, foi uma psicóloga e treinadora para ela e que desabrochou ela. Eu quero muito ver essa Wanda poderosíssima, espero que ela seja muito valorizada nesse filme, espero que ela seja realmente fodona, que ela desça além em quem tiver que descer, nem que seja no Strange, se for preciso, mas eu quero muito ver ela assim arrebentando. E tô ansiosíssimo para ver Gargantos, que eu preferia que se chamasse Shuma Gorath, mas ok. E também a América Chaves, com toda essa possibilidade aí de vir do paralelo tópico, as mães dela, né? A primeira filha aí de um casal de homossexuais. Eu acho que o filme tá com uma hype incrível. Eu vou parar de falar aqui, eu tô todo arrepiado aqui, senão eu não paro mais e fico até amanhã falando. Quer começar, Robson? Vamos lá. Se minha voz permitir, vamos lá. Cara, mas o Diegueira colocou tudo que a gente já colocou, ou que a gente imagina mesmo. E eu tô com ele desde que lançaram o título do filme. Já me fisgou, já me impactou, porque, caramba, eles tinham feito a... Puta, tá difícil. Vou tomar uma água aqui. Vai Segue um pouquinho tranquilo daí, aqui. Leandro, então. Ah, cara, então, pra tentar falar algo diferente do que tu disse, Diego, eu acho que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um evento que pode ser maior do que o Spider, porque eu acredito que o filme do Homem-Aranha ali, ele reuniu o universo dos Homem-Aranhas, né? Tobey, Andrew, Aí, os galera, vilões. desculpa. Ah, Desculpa. agora eu emendei aqui, tá, Robson? Tô falando que o Tá. filme do Homem-Aranha ali, ele reuniu o universo do Homem-Aranha, né? Não me entendam mal, né? Eu amei o filme do Homem-Aranha. A gente viu na pré-estreia, o cinema gritava lá, era todo lugar, uma loucura, assim. Já Doutor Estranho, ele vai reunir franquias diferentes, né? X-Men, Quarteto, Deadpool, se todos os rumores se confirmarem. Então, eu acho que Doutor Estranho tem tudo para ser algo maior do que foi ainda o filme do Homem-Aranha No Way Home. E também tem essas brincadeiras, o Diego falou do Tom Cruise ali, é quase certo ali que vai vir Capitã Carter de Warif, variantes do Doutor Estranho, a gente já viu no trailer. São possibilidades infinitas. E a gente falou que a gente comentou em Pantera, em Avatar, e a gente vai falar de novo aqui, que é o diretor, cara. A gente falou, todos os filmes a gente falou, a gente deu grande brilhantismo do diretor, que aqui é o Sam Raimi, né? O cara responsável pela trilogia inicial do Homem-Aranha, e ele também é muito foda. Se teve esse tom aí mais dark, foi porque o Sam Raimi é assim. Então, talvez agora com essas refilmagens deram uma amenizada nesse tom aí. Mas eu tenho assim, ó, confiança que o filme vai ser bom porque tá nas mãos assim, de um cara excelente. Mas fala aí, Robson. Não, era exatamente o que o Diegueira comentou, né? Quando veio o título impactante Multiverso da Loucura, eu pensei, é isso, sabe? Meu Deus, é aqui que as coisas vão acontecer, né? Também tô louco para ver a Wanda desabrochando aí depois do WandaVision. E essa questão que eles colocam no trailer, que é espetacular, né? Tipo, por que que quando tu brinca com o multiverso nada acontece, mas quando eu, né, brinco, eu sou a vilã, né? Aquilo ficou muito massa, aquilo ficou muito bom. E eu, claro, ia chegar no Sam Raimi também, porque é a Marvel destacou o nome dele no trailer, sabe? Ela não faz isso, né? Ela não fez isso com ninguém até agora. Talvez tenha feito com a Chloe Zhao, porque ela já tinha ganho o Oscar e ficava no hype recente, assim. Mas eles trouxeram o Sam Raimi. E antes do Sam Raimi, a gente tinha outro cara do terror, que era o Scott Derrickson, que largou, ainda assina como produtor executivo. Então dois caras que sabem mexer com essa questão de terror, de assustar. Então, é o filme que eu quero ver, assim, eu quero chegar e ver uma expectativa, uma experiência nova dentro dos gêneros da Marvel. O primeiro, Doutor Estranho, eu adorei, mas várias coisas, como o Diegueira comentou, me tirava um pouco do sério, porque tinha uma piadinha sempre para aliviar. Isso vai minando, né? Porque, mas tá tenso, piadinha. Tá tenso, piadinha. Aí tu pensa, porra, deixa tenso, cara, eu quero ficar tenso. Eu quero ficar nervoso, sabe? O filme que não é à toa que o Cavaleiro das Trevas é considerado o melhor filme do gênero de super-heróis, porque é um filme que te deixa tenso do início ao fim.
tu não sabia o que ia acontecer. Então esse filme tem essa condição, tem esse potencial. E eu também fico com muito medo dessa bengala do multiverso ser tão abrangente, de atrolhar personagem ali que só vai dar o ar da graça, que só vai servir para o meme depois na internet, sabe? Para gerar o GIF na internet. Eu tenho um pouquinho esse pé atrás também, que como o Leandro também comentou, a gente teve regravações, e parece que regravações significativas nesse filme. Então, e a questão No Way Home, né? A questão Sem Volta para Casa, que pegou bastante nos últimos meses, que foi: eu queria ter chegado naquele filme sem saber nada. E eu ia sair de lá em êxtase. Eu ia sair de lá querendo abraçar todo mundo, chorando. Mas isso não aconteceu porque eu sabia a história toda. Eu já tinha a história toda. A internet me contou por osmose isso, sabe? Então isso é um probleminha também da gente que tá sempre furungando no mundo nerd, nas notícias do mundo nerd. As coisas que estão vazando, elas estão acontecendo, sabe? Meio que a gente não tem mais despistes, né? Pequenos despistes que a gente teve ali num trailer ou outro. A Marvel ainda fez questão de deixar o lagarto tomando a porrada invisível lá de propósito, né? No trailer do Homem-Aranha, que então já gerou toda a certeza do que ia acontecer naquela cena, né? Basicamente, eu quero chegar em Doutor Estranho e ser surpreendido da melhor forma. Mas eu já sei que é meio pedra cantada que vai estar o Tom Cruise ali, porque vai ser incrível ele estar ali, sabe? Eles não vão perder essa chance, sabe? Então, esses pequenos aspectos que poderiam ser melhor trabalhados e que eles trabalharam muito bem em Guerra Infinita, e trabalharam muito bem em Ultimato, porque ali realmente eles fizeram a campanha de não soltar spoiler, né? Apesar de que eu cheguei no cinema com o spoiler de que o Capitão levantaria o Mjolnir, foi uma merda, né? Foi Eita. um momento broxante também. Assim como em No Way Home, o momento que eu mais vibrei foi a participação do Matt Murdock, porque essa eu realmente achei que não ia acontecer. Mas, enfim, o resto tudo meio já estava previsto. Como aconteceu, como foi, essas coisas, as lacunas só foram se preenchendo, né? Mas eu espero muito que em Doutor Estranho a Marvel tenha nos despistado o suficiente nos trailers, como eles já fizeram em outros trailers. Espero que a gente chegue com um frescor, assim, uma surpresa ainda maior do que em No Way Home. Sim, sim. Boa, E eu boa. acho que o grande alívio cômico do filme vai Tô ser a morrendo aqui. própria vai ser a Vamos própria lá, vamos América lá. Chaves, né? A América Chaves é a mais jovem, ela vai fazer as piadinhas, as tiradinhas dela ali, brincando com as situações, porque vai vir para um mundo que ela não conhece, assim. E eu ia falar alguma coisa, me esqueci, mas quem vocês gostariam, assim, que aparecessem no filme, que não foi ainda cogitado? Eu, por exemplo, eu queria muito ver o Chris Evans, sabe? Ou como Tocha Humana, uma brincadeira, ou ainda uma realidade que o Doutor Estranho pare ali, que ele é o Capitão América da Hydra. O que eu ia falar é que vai ter várias coisas, várias brincadeiras de referências com personagens, mas vai ser algo rápido, eu acho. Não vão se concentrar nisso. E eu não me importo com isso, sabe? Eu acho que o momento dos Illuminati ali vai ser 5 minutinhos do filme, talvez 15 no máximo, com uma grande luta ali que a Wanda vai exterminar todo mundo. Mas aí depois a gente fala disso no nosso Eu podcast de acho que a teorias. gente, eu acho que a gente vai ter uma chuva de referências, assim. Não precisa ser necessariamente uma cena, sabe? Pode ser uma imagem, um quadro, alguma coisa aparecendo na TV, sabe? Uma notícia no jornal. Eu acho que vai ter muita referência nesse sentido. Vai estar mostrando uma cena e vai ter uma loja e nessa loja vai estar alguém. Então, eu acho que vai ter muito disso, né? Eu imagino coisas bem antigas seriam legais aparecer. Por exemplo, sei lá, o primeiro Justiceiro lá, o primeiro... Eu nem lembro o nome do ator, mas Dolph naquele filme que Lundgren. o... Dolph Oi? Lundgren. Dolph Lundgren, Dolph Lundgren. que até o vilão é o John Travolta, né? Ah, não, aquele é o Que Thomas Jane. Aquele é o Thomas Jane. Ah, tá. Eu tô falando do primeiro, assim, o filme é aquele mega antigo, né? Ah, aquele é Ah, aquele. Não, mas é que o do John Travolta é mais novo. O mega antigo é o com o Dolph Lundgren. Que então esse ele eu nem nem. usa caveira, ele nem que usa caveira. Não, então esse eu nem tô ligado nesse filme aí, cara. É. Até nem tava ligado que tinha esse filme antes. Mas eu acho que referências bem antigas seria legal, assim, né? Pegar os primeiros Hulk, por exemplo, tentar trazer, assim, sei lá, botar uma cena ali com os personagens que fizeram os primeiros Hulks lá, o antigão lá, o Lou Ferrigno, aí pega esses outros dois que fizeram ali não sei se é o Edward Norton e o que fez Eric antes Bana, o dele. Eric Bana.
Exatamente. E aí bota ele sentado numa sala, sei lá, numa ceninha rápida. Acho que essas brincadeiras com quem já passou pela Marvel, antes da Marvel estar tão estruturada como tá mais agora, acho que seriam brincadeiras legais. É isso que eu imagino, Leandro, dando resposta à tua pergunta aí. Mas acho que é isso, cara. Eu não vou estender muito aqui, até porque eu fiz uma fala quase infinita ali quando começou, né? Aham. Já externei toda a minha energia, alegria, e agora que tô já mais aliviado, coloquei pra fora. E fora isso, a gente vai ter depois o podcast, que daí sim a gente vai, né, enlouquecer em teorias absurdas, já que o multiverso permite teorias absurdas. E a gente brincou muito com isso em Loki. Loki treinou a gente pra fazer isso, né? Pra viajar demais. Então agora a gente aprendeu e aí agora a gente viaja muito, mas aí a gente vai fazer isso no podcast de teorias. Nesse podcast eu quero falar mais só da minha hype mesmo, da minha alegria, e aí eu falei, e que legal, Robson, que tu também tá nessa Sim, mesma passagem aí, né? vamos deixar bem claro aqui que é o filme dos três, né? É o filme dos três, não tem dúvida, né? Uhum, que maravilha, então. E aí acho que podemos começar então com as séries, até porque, né, a gente já tá já estendendo bastante essa conversa aqui, e a galera que quer um pouquinho saber de séries também quer ouvir da gente aí quais são as séries que a gente elencou aqui, cada um traz uma, como séries que a gente tem grande expectativa para estrear ainda em 2022, ainda nesse ano, né? Não necessariamente uma série nova, não é isso, pode ser uma temporada nova, mas o que que a gente imagina que vai vir aí de bom? Por onde começamos aí, Leandro? Robson quer falar de Obi-Wan, né? Ah, já entreguei o Pô, Robson, né? boa, já entregou, já deu spoiler. Mas sim, eu escolhi o Obi-Wan Kenobi porque a gente teve Mandalorian, uma série incrível, né? A gente não esperava, a gente não sabia muito o que esperar dali, mas no final do primeiro episódio eles já entregaram um negócio que prendeu todos os fãs, assim, e eu acho que as séries em live action, elas estão salvando Star Wars, né? Depois dessa última trilogia que teve muitos problemas, né? Teve vários percalços aí, não foi legal. Não foi prazerosa, não entregou, né? Foi bem ruim até. E as séries, elas estão entregando demais, né? A primeira temporada de Mandalorian é o que a gente esperava. Foi um teste principal ali para eles sentirem a firmeza no John Favreau, que já era meio que um cara que tinha carta branca lá na Disney, né? Depois de tudo que ele já tinha feito, com o Homem de Ferro, com o Rei Leão, enfim, com tudo que ele já fez na carreira dele. Agora ele ganhou ainda mais espaço junto com o Dave Filoni, que é o cara que é a Bíblia viva de Star Wars da nova geração, né? É o pupilo do George Lucas, que chegou e também entregou demais. Então a segunda temporada ela foi muito mais avassaladora do que a primeira. E a gente tem o livro de Boba Fett que continuou essa história, que eu não estava nem ligando para essa série, mas eu achei demais, porque também chegou no final e ela entregou coisas que eu jamais imaginei. E aí, de novo, mérito para a produção de ter escondido tudo aquilo, de não virar meme na internet antes, de não ser vazado por insiders, porque ninguém sabia que ia rolar. E foi a melhor coisa ter aquela surpresa que a gente teve no final da segunda temporada e na nova temporada de Boba Fett. Então, se eles já entregaram uma baita de uma série com Boba Fett, tu imagina o que eles vão fazer com Obi-Wan Kenobi e com Darth Vader. Só isso. Só dois dos principais personagens de Star Wars de todos os tempos, né? Com a volta do Ian McGregor, com a volta do Hayden Christensen, com toda a equipe que já entregou demais, sabe? Com os novos personagens. A volta do Joel Edgerton também, lá da trilogia prequel, sabe? A gente vai ver o Luke menino, a gente vai ver um monte de coisas que a gente nunca imaginou ver dentro desse universo sendo resgatado. Então, como o Obi-Wan se tornou aquele Obi-Wan que a gente conheceu em Uma Nova Esperança, né? Então, essa série, ela tem tudo para ser uma das grandes séries do ano, por todo esse contexto que eu coloquei. Vocês já entregaram muito em Boba Fett, que quem é Boba Fett, vamos combinar, eles em Obi-Wan vão entregar tudo e mais um pouco, com uma trilha sonora aí, né, do John Williams, para repetir o sucesso de todas as trilogias também. Então, tá nas mãos de quem sabe, vai ser incrível.
Hobbs, eu Fazer só um concordo comentário contigo. aqui rápido. Ah, fala, Leandro, posso fala. só mandar rapidinho, porque eu não vou contribuir tanto, né? Eu não acompanhei tão de perto o Mandalorian, tu sabe disso. De Star Wars não é um universo no Errado. qual eu mergulhei muito, né? Não, acabei não mergulhando tanto em Star Wars, ainda pelo menos, mas não mergulhei tanto assim. Mas só uma análise assim um pouco mais externa, costurando tudo. Eu gosto muito quando eu vejo essa sequência muito coerente sendo construída, né? Poxa, a gente traz Mandalorian, né? Porque é Mandalorian. Aí a gente traz o livro de Boba Fett, outro personagem muito pouco conhecido, e faz um bom trabalho com esses dois. E aí tu dá muita credibilidade para falar de um personagem que aí é outra história, que é um personagem que é icônico, que é querido, que é o Obi-Wan. Se a gente começasse pelo Obi-Wan, aí o risco seria altíssimo. Mas não, tu cria uma escada assim de convencimento, né? Tu imagina, é muito diferente a gente esperar essa série do Obi-Wan agora, depois do que foi entregue em Mandalorian e o livro de Boba Fett. É isso eu acho muito legal. Quando a gente enxerga essa coerência, a gente percebe assim, poxa, os caras não estão fazendo de qualquer jeito. Eles sentaram lá atrás, há 2, 3 anos, e fizeram todo um planejamento muito bem organizado. Talvez eu esteja errado, mas faz sentido pensar isso. E se o meu pensamento estiver correto, isso me deixa feliz. Isso faz eu me sentir valorizado como o consumidor dessas séries. Eu penso assim, poxa, os caras estão fazendo uma coisa com muito profissionalismo, com muita dedicação. Eles organizaram bem. Não é um negócio feito de qualquer jeito. E aí que eu acho que isso cada vez ganha mais mérito, mais credibilidade e merece mais a nossa atenção. Então, o meu elogio vai nesse sentido, no sentido dessa organização. Mas era essa a minha contribuição aí, Leandro. Tá, vou falar então, eu concordo, assim, que The Mandalorian é perfeita a primeira e a segunda temporada, assim, não tenho o que reclamar, né? Eu achei muito boa a ideia do Baby Yoda ali, do Grogu. Eu confesso que eu não gostei tanto de Boba Fett, porque eu acho que quando ela se tornou ali um The Mandalorian 2.5, né? Eu acho que a série ficou boa, mas foi preciso então o Dave Filoni, parece que ele foi lá dirigir os episódios, ele colocou algo dele pra série me chamar mais atenção. Talvez seja pelo fato do próprio ator do Boba Fett ali, eu não achar ele um grande ator ali, né? Mas, enfim. Agora, Obi-Wan, cara, Obi-Wan, esse trailer que a gente viu aí, isso me deixou na hype. A gente vai ter ali um grande vilão, que é o O maior Inquisidor, de né? todos, né? A Sim, gente vai ter, além do Inquisitor, o maior vilão de todos. De toda a sim, cultura sim. pop, né? Com certeza. Mas eu acho que o Darth Vader ainda vai ficar por trás das cortinas, né? Não vai aparecer tanto. Ele vai mandar o seu vassalo, digamos, né? Que os Inquisidores, Uhum. pra quem não sabe, são os caras lá que são treinados pelo Vader mesmo, né? E daí eles auxiliam ele na caça lá dos Jedi. Eles sucedem lá a Ordem 66, né? A gente não vai ficar contando tudo aqui, senão vai ficar um podcast de 7 horas. Mas, cara, tem tudo, tudo, tudo pra ser uma série muito foda. Sim, ó. Eu tô muito na hype dessa série. E estreia 25 de maio, se não me engano. Isso. Mais algum comentário? É a data de 40 anos do lançamento do primeiro filme, né? Então pegaram uma data bem, bem marcante. Legal, 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 boa. E Então aí, tá, Obi-Wan continuamos? eu não tenho mais nada pra contribuir, acho que a gente pode ir pra próxima série. Então, essa foi a série aí da contribuição do Robson, acho que uma excelente escolha e de fato é hype altíssima. Vou eu ou vou tu, Diego? Escolhe aí. Deixa eu mandar a minha aqui, então, de repente, Tá. daí finalizamos com a tua. A minha contribuição para essa escolha de séries hypadas, né, é bem, assim, pessoal mesmo, né? Mas acho que muita gente vai se identificar. É a temporada 4, parte 1, parte 2 de Stranger Things, né? Essa série aí que deu agora uma paradinha na pandemia, ele deu uma reduzida na velocidade que vinha sendo entregue. E tudo bem, né? A gente quer que seja entregue uma coisa com qualidade, não às pressas. E foi uma série que realmente entregou uma qualidade incrível, né, quando ela surgiu, porque ela não fez algo assim, talvez muito megalomaníaco, e fez muito bem feito, né? Criou um clima de tensão, com aquele cenário muito bem ambientado nos anos 80, né? E traz então pra gente aí aquela cidadezinha pequena, vai recontando pra gente como que era a vida naquela época, uma diminuição na tecnologia, uma valorização muito maior dos fliperamas, os amigos andando de bicicleta, as casas sem portão ali, aquela coisa muito diferente da realidade de uma grande cidade e dos dias de hoje, e ao mesmo tempo que se faz uma ambientação que, na minha opinião, foi incrível, a forma como aquela série te leva para aqueles anos, parece que tu tá realmente vivendo naquela época, traz
uma tensão muito legal, né, do sobrenatural, né, que vai nascendo ali com a Eleven e depois com os Demogorgons e vai surgindo aquilo que as temporadas vão, então, abrindo cada vez mais. Trilha sonora bem cuidadosa com o que era da época, né, trajes. Eu achei aquela série incrível, me pegou de um jeito. E olha que o Leandro sabe que eu não sou muito de acompanhar a série, né, porque como a gente trabalha demais como professor, eu prefiro um filme do que uma série. Às vezes eu não consigo me dedicar a temporadas e temporadas de uma série, eu prefiro produções mais curtas. Mas Stranger Things me pegou, né, como acho que pegou muita gente, é um sucesso incrível, ganhou muitos prêmios. E para esse ano, então, a gente tem a volta. A Netflix faz essa nova opção que ela já vem fazendo, acho que começou com La Casa de Papel, que é quebrar uma temporada em 2 partes, em 2 volumes. Isso é bem polêmico, né? Tem gente que não gosta disso. Eu também não sou muito fã disso, né? Mas enfim, a Netflix ela começou nos streamings, ela é ainda a rainha dos streamings, acho que agora a HBO tá botando medo nela, mas a Netflix começou com tudo e se ela tá fazendo isso é porque pelo menos dinheiro eles estão ganhando com isso, né? Pelo menos. E pelo menos eu fico feliz também que as datas de estreia desses 2 volumes, né, volume 1 e volume 2, parte 1, parte 2, enfim, dessa temporada 4, são bem próximas. Até vou pegar aqui as datas para trazer para vocês. Então a gente tem aqui que a parte 1 ela estreia no dia 27 de maio, tá? Agora de Pertinho 2022. de Obi-Wan ali, hein? 2 dias depois. Bah, 2 dias depois. A gente vai ter trabalho aí, pessoal, nas nossas redes, né? choque, choque. E a gente tem no dia 27, então, de maio, a estreia da primeira parte, e a segunda parte, então, chega um pouquinho depois, no dia 1º de julho, 35 dias depois. É um tempo bom, né? Um tempo curto, não vão ficar com um hiato muito grande aí entre a temporada 1 e a temporada 2, né? Sabe onde é que eu tô pegando essas informações aqui, Leandro? No Vigília Nerd. Com certeza, no site Vigília Nerd, aqui num É texto isso escrito aqui aí, pelo Robson F. Nunes, aqui esse texto é que eu tô isso lendo aqui. aí, é isso aí. E Diego, só pra Vigilanerd.com.br. falar, É. só pra tu falar, cara, Ozark também vai ser dividido em parte 1 parte 2 e Uhum. assim, particularmente, eu gosto de episódios semanais, tá? Cara, criar teorias, a hype dura mais tempo, mas eu tenho, assim, consciência que a maioria avassaladora das pessoas prefere maratonar tudo num dia, né? Eu gostaria que fosse Stranger Things, fosse semanal, cara. Seria muito melhor, na minha humilde opinião. Ah, Verdade, com fica bem certeza. legal. Não, com certeza. Eu acho que a Netflix, ela meio que ela reconheceu esse erro com o tempo, sabe? De começar a dividir mais, de dar mais tempo para as pessoas comentarem seus episódios, né? Como fez em La Casa de Papel agora. Eu acho que eles aprenderam um pouco isso, sabe? E aí eles resolveram tentar ser originais fazendo essa divisão. Mas o ideal é sempre tu ter uma série semanal, né? Imagina tu olhar um Dark semanalmente, criar o hype, criar a teoria, episódio a episódio, sabe? Ia ser fantástico, né? Já é uma das melhores séries de todos os tempos. Imagina se fosse acompanhada com o devido tempo, aquele tempo para a gente degustar bem, né? Aquela série, né? E eu acho que eles agora estão tentando achar uma fórmula de fazer isso, que a Disney Plus vem fazendo, né? Toda semana eles vão alongando. Isso também é uma estratégia de marketing de assinatura, né? Porque eles vão alongando a série da Marvel, a série de Star Wars, vão dando mais tempo para as pessoas manterem a assinatura naquele período, aqui, enfim. Então eu acho que eles acertam em fazer essa divisão, mas realmente eu prefiro um episódio por semana. Vamos na manhã, vamos com o tempo, vamos interagir no Twitter, vamos sonhar um pouco com a produção, né? E, cara, Stranger Things é fantástico, né? Eu me lembro que eu assisti no primeiro fim de semana que estreou. Na época, Netflix estava começando a fazer todo esse barulho, né? E eu, vou olhar isso aqui, né? Vou ver qual é. E devorei. Aí eu fiz a maratona, né? Que eu tanto desprezo às vezes, né? Mas eu fiz, porque realmente quando o negócio é bom, meu, tu vai, vamos lá, eu quero ver mais, quero ver onde vai acontecer. Para ter uma ideia, eu fiz isso com esses tempos com uma série muito ruim, que é a vizinha da mulher na janela. Uma série bem Sei. babaquinha, com a Kristen Bell, mas eu olhei o primeiro episódio que tinha 30 minutos e era aquela história de quem matou alguém. Eu já queria saber qual era. Eu maratonei. Eu assisti os outros episódios de 20, 30 minutos numa sentada, porque eu queria saber quem era o assassino. Então, para algumas coisas,
essa maratona ainda funciona muito bem, né? Mas quando tu tem um grande carro-chefe, um grande sucesso, eu acho que tu tem que trabalhar ele de uma melhor forma, de conduzir ela, de conduzir os comentários na internet. Eu acho que eles precisam fazer isso, né? A Amazon faz diferente, né? Às vezes bota 3 episódios de uma vez só, depois picota em uma semana, né? A Star Plus fez isso, a HBO fez isso, mas eu acho que um episódio por semana tu acompanha sem aquele compromisso de ficar um tempão na tela, né? Acho que é melhor. Eu Às gosto vezes também. soltar 2 episódios pra tu te empolgar, né? Que nem o Gavião Arqueiro foi assim, os 2 primeiros a Disney Plus soltou, porque eu acho que um era WandaVision complemento também. do outro. Só apenas um episódio ficaria meio ruim aquela série, assim, de apresentação. Mas fala aí, Diego. Não, WandaVision também. Não, só pra gente mais ou menos encaminhar aqui, então, a Stranger Things temporada 4, eu queria só lançar uma pergunta motivadora pra vocês aí, né, pra, enfim, sacudir um pouquinho vocês. Vocês acham que a temporada 4, ela, e a continuação da história de Stranger Things, ela manteve o padrão? Ou vocês acham que ao longo das temporadas foi caindo um pouquinho a hype, foi perdendo um pouquinho a essência e poderia ter menos temporadas, poderia terminar na temporada 2, na temporada 1? Como é que tá, assim, a sensação de vocês? Vocês acham que vem uma temporada boa ou vocês acham que daqui a pouco eles já estão insistindo demais e já poderiam ter fechado essa série? Eu acho que é as duas coisas, sabe? Eu gosto de todas as temporadas, eu gosto de todas. Não tenho. Claro, a primeira é incrível, né? Aquele efeito surpresa muito grande, mas eu gosto de todas. E eu acho que agora eles tiveram pausas obrigatórias por pandemias, tiveram mais tempo. Acho que vai ser uma temporada mais legal de se assistir, mais incrível, né? E eu achei legal que eles tiveram essa possibilidade de, ao mesmo tempo que eles espicharam porque era um sucesso, eles foram lá e disseram: tudo bem, a gente já espichou o que tinha que espichar, vamos fechar na quinta, vamos terminar porque senão o nosso sucesso pode ir por água abaixo e a gente pode perder um pouco de relevância com o tempo, né? De ser uma série histórica mesmo. Então, acho que eles acertaram nisso, né? Vamos limitar, a nossa história termina aqui, não vamos ficar incompridando, não vamos pichar nada, para ter uma história legal, coesa, com início, meio e fim, e onde tudo se fecha e a gente vai ter uma recompensa maior com o tempo. Então, acho que eles acertam nessa questão, né? Mas, assim, não tem problema com nenhuma das temporadas. Todas eu gosto. A segunda, a gente nota que eles deram uma enchida de linguiça na trama ali, quando a Eleven sai para ir com... Meio que eles fizeram uns Morlocks ali, né, dos X-Men. Ela vai com os Morlocks lá, com a turma lá dos poderes, e meio que aquilo não volta mais, né? Mas vamos ver qual é que é. Eu acho que ali eles tentaram arriscar alguma coisa pra talvez fisgar um spin-off no futuro, sabe? Daí viram que não deu certo e ficou por isso mesmo, esquece. Cara, assim, eu queria comentar que a primeira coisa que Stranger Things, assim, respondendo a tua pergunta, Diego, eu gosto de todas as temporadas, por mim poderia vir mais, eu acho que é essencial também finalizar ela na quinta pra não estragar a série. Todo mundo gosta de Stranger Things no começo, porque é pelas crianças, né, meu? Filme de terror e criança combina muito. O ruim, cara, é que demorou tanto tempo que se for pegar agora a Millie Bobby Brown, a guria tá com 18 anos, né, velho? Então, esse bobeato vai pegar as crianças, elas estão maiores que eu já. Então, isso vai ser uma estranheza nessa temporada e na última, né? Os caras já estão grandão. Eu gostei das adições, cada temporada vão adicionando personagens, e nesse vai ter uma atriz que eu gosto muito, não sei se vocês acompanharam a série lá, Anne with an E, a atriz principal, ela vai estar nessa temporada, então é a Netflix reaproveitando seus atores de suas séries, né, acabou a série, então vem pra cá pra fazer sucesso com Stranger Things. Não sei se você quer falar mais uma coisa, Diego, eu tenho teorias para as temporadas, se quiserem me dar 10 minutinhos, eu até Deixa eu falo. fazer então um último comentário e aí eu quero muito ouvir tuas teorias, tá? Eu adoro as teorias que tu traz. Aliás, o Leandro acerta demais nas teorias dele quando a gente tá aí tentando prever o que vai acontecer. Bom, é um insider, é um insider. O Leandro acho que Tem ele tem informações informações. privilegiadas, ele tem umas informações que, ele dá umas assim que eu fico pensando, nossa, que louco, e daqui a pouco acontece. Mas o que eu queria trazer, na verdade, é que, puxa, agora até me fugiu aqui o que eu ia falar, que droga. Mas enfim, comentar que eu concordo com o Robson ali que a primeira temporada e a terceira são melhores, a segunda eu acho que deu um- uma pequena caída ali. Concordo que cada temporada em si, ela tá muito bem feita. E a cada temporada eu ficava pensando nisso. Pensando assim, será que precisa de mais uma? Aí veio aquele meu medo que eu já relatei pra vocês, né? Mas aí veio a temporada e entregou algo muito bom.
Agora, o que eu mais gosto mesmo é isso, é quando eles avisam, vai terminar aqui. Então, quando me avisam assim, ó, que o negócio tem fim, que vai terminar em tal temporada, aí eu fico com vontade de ver a série. Eu odeio ver série que não tem prazo pra terminar. Eu não gosto. Eu às vezes não quero nem começar, porque eu tenho muito medo de me decepcionar no meio do caminho. Já vi acontecer demais, então quando os caras avisam, olha, vai ser tanta temporada, vai acabar aqui, eu penso, pô, os caras fecharam a história. Aí eles sentaram e fecharam essa história. A história tá fechada. Tá com bem menos possibilidade de fio solto. Tá, então eu vou assistir. Então, eu acho muito legal isso. E até assim, se a gente for pensar, vale muito mais a pena tu fazer uma história pequena, porque daí o pessoal fica pensando assim, né? Tá, mas aí, como é que eu vou continuar ganhando dinheiro? O negócio tá bom, eu quero ganhar mais dinheiro com isso, eu quero fazer mais temporada, tá todo mundo consumindo. Não, cara, isso não é um pensamento inteligente. O pensamento inteligente é tu fechar com temporadas menores e fechar com sucesso. Aí fica assim, ó, Irmãos Duffer, eles são os caras. Eles fizeram um negócio muito bem feito. Aí eles vão lá e lançam outro negócio, tu vai querer consumir. Tu vai pensar assim, nossa, os caras fizeram uma obra linda, eu quero consumir o que eles vão produzir. Que é o que a gente estava falando agora há pouco do James Cameron, por exemplo. Então, vale muito mais a pena, eu acho que é um pensamento muito mais inteligente a longo prazo, né? Em vez de ficar esticando. Um dos maiores traumas que eu tenho na minha vida é Supernatural, uma série que eu amei, Supernatural. Os caras foram até a 5ª temporada, e aí depois os caras quiseram continuar. E aí estragaram de um jeito, assim, ó, fenomenal. E eu ficava assistindo aquilo chorando. Pensei assim, cara, olha o que fizeram com a minha série. Aí depois conseguiram fazer lá um final lá que melhorou um pouco. Não sei se vocês acompanharam, né? Uma série que tem 15 temporadas, mas que Né? acabava originalmente na 5ª. E se tu Eu assiste parei até na a 5ª, é uma 8ª série por aí. incrível. Se tu assiste até a 5ª temporada, é uma série incrível. E é ali que ela acaba. E aí quando eles lançam a 6ª temporada, é uma bosta. E aí depois, lá pela 13ª, Aqui tá dando uns eles cortes na minha conseguem conexão, ajeitar. viu, Tu gente? imagina? Que coisa horrível isso, né? Mas enfim, era essa minha fala, assim, né? E para entregar aí para as tuas teorias, Leandro, só uma última fala, que os irmãos Duffer, eles escreveram uma carta aberta aos fãs, muito legal, e vocês podem conferir essa carta aí no site do vigilianerd.com.br, que tem lá, né, um post entregue exatamente pelo Robson ali, eu encontrei a carta, muito legal. Mas vamos seguir aí. Acho que o Robson Posso deu uma falar, Diego? trancadinha ali, Pra mas mim tá manda lá. cortando, tá cortando. Cara, na verdade não é uma teoria, mas agora é o que eu gostaria que acontecesse, é que Stranger Things brincasse com viagem no tempo, sabe? Falta eles abraçar esse lado dos anos 80, assim, e talvez até seja a chave para salvar o Hope lá, né? O Hopper, que tá lá naquela base na União Soviética, parece. E pelos nomes do episódio, a gente dá a entender ali que a Eleven, ela deve voltar lá pro laboratório que ela cresceu, deve ter um reencontro com o pai dela, né? Pai, entre aspas. Então, essa 4ª temporada tem tudo aí para ser a maior de todas. Então, agora comentando trailer por trailer para criar essas teorias, Diego, a gente vai ter lá o eterno Fred Krueger, né? Eu sou péssimo com nomes, mas ele vai ser o pai lá de uma família, que é a família Creel, e vai contar uma história no passado, pela década de 50, que são 30 anos antes lá. Pelo que eu entendi, essa família ela vai começar a experimentar alguns fenômenos paranormais, né? Dando a entender que o mundo invertido já foi. Não é visitado a palavra que eu quero usar, mas é tipo, mexeram lá com o mundo invertido antes. E no trailer, então, tem umas cenas no presente do Dustin, dele investigando essa suposta casa aí, onde essa família vivia. Pelo que eu entendi também, o pai assassinou a família e está sendo preso, mas com certeza vão descobrir aí que ele não tem culpa. Alguma força aí do mundo invertido deve estar envolvido nisso. Então leva tudo a crer que essa temporada vai explorar a história do mundo invertido. Tipo, a empresa que fazia lá as experiências das crianças, ela se mudou para a cidade de Hawkins na época dos anos 50. Então, cara, eu acho daí que a Eleven, ela não tem culpa de ter deixado o Devorador de Mentes lá entrar nessa dimensão, né? Porque uma vez eu li uma teoria que o grande vilão de Stranger Things pode ser o A número 1, né? Porque se for ver, a Eleven é a 11, então passou muito tempo aí. Então, o mundo invertido deve ter sido criado assim muito antes assim do nascimento da Eleven. Eu acho que essa temporada pode envolver isso para depois ter uma finalização na 5ª temporada. É interessante, pode ser. Pode ser. Eu gostei bastante dessa ideia e eu acho que um dos trailers realmente mostra isso pra gente, né? A gente tem ali aquela história mostrando um pouco antes de tudo começar e, de fato, a gente, né, gostaria de ter essa explicação. É algo para se explorar.
Eu acho que é uma ótima teoria a gente ver onde isso tudo começou, porque aquela empresa que é apresentada pra gente e que faz as experiências com a Eleven é uma empresa que já existia na temporada 1, né? Mas para essa empresa existir e fazer essa exploração, ela tem que ter encontrado um motivo para isso, então tem que ter existido algo antes dela. Muito bem construído aí, Leandro. Eu adorei essa ideia aí. Eu acho que é um bom caminho mesmo para a série seguir pela quarta temporada. A gente sabe que não é a última temporada, então dá pra gente explorar isso, e aí temos mais revelações bombásticas e mais descobertas, né? Que daí sim vão pra temporada final. O Robson tá entre nós ainda? Porque a imagem Cara, congelou, mas tem áudio ou é, não? eu tô escutando vocês. Bom, Deu uma queda eu acho aqui. que não. Ô, Diego, manda uma mensagem pra ele que eu vou continuar aqui então o Pera aí. podcast falando da minha série que eu escolhi, que eu acho. Eu vou começar aqui então, Diego. Eu tava com o microfone mutado, desculpa. Eu vou então, enquanto tu manda mensagem pra ele, eu vou falando da minha série aqui, que é que eu tô mais ansioso. Que se me perguntarem qual a minha aposta assim para melhor série do ano, Leandro, eu diria que é Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que é da Prime Video. Cara, eu acho muito ousado assim o que eles vão fazer partindo do orçamento da série, porque não sei se vocês sabem, ela é a mais cara disparada da história, tem seus 465 milhões de dólares investidos. Para vocês terem noção, eu até anotei aqui que a WandaVision do ano passado, ela foi uma série muito, muito cara, que custou 225 milhões. Tipo assim, ó, nem a metade que vai ser Senhor dos Anéis. E para também efeito de comparação, se a gente for pegar Game of Thrones, que foi uma das mais caras da história, a última temporada custou em torno de 100 milhões de dólares. Então, pelos valores que eles estão desembolsando, eu espero algo assim, no mínimo, épico, Diego. E continuando aqui, o mais formidável, então, eu diria, é que a série ela não vai se basear em uma história de um livro do Tolkien, como foi o Hobbit, como foi o próprio filme do Senhor dos Anéis. Ela vai estar tipo assim, ela vai estar presente na mitologia do Tolkien, que o Tolkien construiu, mas que ele construiu nos prefácios do livro. Então são algumas frases ali que eles pegaram e vão construir a série. O grande plot da série, eu creio, que vai girar ali em torno da criação dos anéis, né, dos anéis de poder, como o próprio nome já diz. E claro, também do Um Anel lá, que é o anel criado pelo Sauron, que ele criou para controlar os outros anéis, mas a gente também não vai ficar debatendo o Senhor dos Anéis aqui. E também, talvez, a destruição de Númenor. Mas Númenor, para quem não sabe, né, na época era a maior cidade lá do Reino dos Homens. Essa ilha de Númenor, ela foi a grande força até que foi corrompida lá, e talvez a gente veja isso na série. E eu não sei assim se a primeira temporada, na verdade, ela vai ir além. Acho que ela não vai ainda abordar a criação dos anéis, talvez um último episódio, talvez a segunda temporada ela aborde isso, assim, porque é muito rico, é um universo que o Tolkien construiu, assim, que pode ser explorado de formas infinitas, Diego. E pelo trailer que foi nos apresentado ali, eu acho que vão falar dos antepassados dos hobbits, que são os Harfoot, ou pé peludos, né? Eu acho que a menina ali que aparece, ela vai ser a principal da série. Talvez a gente veja ali e descubra pelos olhos dela, porque a narração do trailer é dessa personagem, e ela tem até os galhos na cabeça ali, lembra? Até o Sweet Tooth. Então esse personagem deve ter aquele espírito de aventura, vontade de conhecer o mundo, que nem eram os hobbits na Terceira Era. Mas fala um pouquinho, Diego. Espera alguma coisa da série? Tá empolgado, não? Bora lá, então. Bom, Senhor dos Anéis é uma também dos estouros aí do mundo nerd que eu acabei ficando um pouquinho alheio, né? Eu não acompanhei. Eita, agora todo mundo vai me xingar. Mas, né, a gente não necessariamente tá em todas, né? E eu fiquei de fora aí de Senhor dos Anéis, eu não assisti os filmes, eu não assisti os filmes do Hobbit, não li os livros, não é um universo do qual eu me inteirei. Não vou criticar, não vou dizer que eu não gostei, comecei a assistir o primeiro filme, não acabou me cativando logo no início. Talvez se eu assistisse um pouco mais do filme eu teria gostado e entrado. É o tipo de cultura que eu adoro, que eu consumo, mas por N razões acabou que não entrei nesse universo aí, não acompanhei. Então a minha contribuição ela vai ser bem mais rasa, né, bem mais superficial de quem olha de longe. Agora, é inegável o sucesso, né, de Senhor dos Anéis. Tem um quê assim de videogame, de RPG, de história de livro, aquela
brincadeira medieval, dos povos, dos dragões, é o tipo de cultura que a gente adora consumir, é muito legal. Com certeza, todo elogio, né, para Senhor dos Anéis aí, porque fez uma grande história, tanto em números de bilheteria, quanto em números de pessoas que amam, que leram os livros, o valor investido nos filmes, a qualidade da imagem. Enfim, a gente sabe que é uma produção incrível. E eu adorei essa opção que a série tomou de trabalhar com esses prefácios e com a criação dos anéis. Eu acho que é seguro trabalhar aí dentro, eu acho que vai... E aí, voltei. E aí, Robson, tá de volta aí, fechou? A Cara, eu gente tá tava aqui... falando Stranger Things, congelou tudo. Aí eu continuei escutando vocês, e aí vocês falaram que eu não aparecia. Deu, eles não estão me Isso. escutando. Isso. Bom, a gente estava aqui agora discorrendo sobre a série que o Leandro trouxe pro debate. Chegou a ouvir a gente começando a falar sobre ela, dos Anéis do Senhor dos Poder? Anéis, né? Pessoal, eu só Isso, peguei isso que é mesmo. Senhor dos Anéis, não, o resto eu não escutei. Isso. Tá bom, então a gente começou a falar aqui agora um pouquinho sobre ela. Na verdade, o Leandro entregou aí a primeira análise dele sobre o porquê que ele escolheu essa série. E eu tava aqui fazendo um comentário mais superficial, porque eu não mergulhei na cultura do Senhor dos Anéis, né? É uma cultura que eu acabei ficando um pouco de fora. Mas eu tava elogiando, obviamente, o sucesso que os filmes já tiveram, os livros, inegável, né? O reconhecimento da qualidade apresentada nessa obra, de modo geral, obviamente, né, não entrando em cada filme para analisar, mas finalizei minha fala aqui agora, já vou até te passar se tu quiser fazer alguma contribuição em relação a essa série, mas eu finalizei minha fala elogiando aí a opção que eles tomaram de falar, então, exatamente da criação dos anéis, essa parte aí mais baseada aí no prefácio dos livros, né, do Tolkien, não tanto no grosso dos livros mesmo, né, mas só em citações que aparecem nos prefácios e puxando então uma história muito mais criada, muito mais inventada do que baseada ou recontada aí pelos livros. Eu achei muito legal isso e acho que é mais seguro, né? É mais prudente, assim, deixa uma liberdade maior para fazer e errar, porque, bom, é algo que está sendo criado antes, né? Fica um pouco mais seguro, né? Como eu falei. Mas enfim, vou te passar aí a palavra, Robson. O que tu espera, o que tu acha aí, qual é a tua expectativa para essa série aí do universo do Senhor dos Anéis? É uma grande escolha, né? Acho que vai ser o que Game of Thrones foi para a cultura pop nos últimos anos e de subir a régua, assim, de jogar o potencial, a produção, o capricho de tudo que é feito lá em cima. Depois a gente veio com a Disney Plus, com as séries da Marvel que jogaram a produção lá para cima. Aí Netflix começou a correr atrás, HBO, todo mundo jogando a régua lá em cima para as produções de séries. E essa vai ser basicamente a mais cara de todos os tempos, né? E eu acho que só assim para te ter uma série legal mesmo com envolvendo todo esse mundo que o Tolkien criou, né? E é claro, ali a gente tem uma série de minúcias dentro dessa série do que eles podem usar, do que eles não podem usar de direitos autorais, que está bem fragmentado ali. Então, eles não podem ir full em Senhor dos Anéis, né? Como se imagina, mas eles acertam, como concordo contigo, eles acertam em contar a Forja dos Anéis, a criação dos Anéis do Poder, para justamente ter esse vínculo completo que vai trazer os fãs de Tolkien, que vai trazer quem alguma vez já escutou, o que já ouviu falar, o Senhor dos Anéis, vai entender ou vai estar familiarizado com o que eles estão fazendo, né? Porque, putz, cara, falar de Tolkien é tanta coisa, é tanto personagem, é tanto mapa, é um mundo, realmente um mundo que ele criou na cabeça dele, línguas que ele criou na cabeça dele. Então ele foi assim, ó, criar um universo dentro da cabeça dele, que é uma coisa espetacular, fantástica, né? Recomendo, pessoal que não leu ainda a biografia dele, do Tolkien, é fantástica. Então, a gente percebe as nuances de como ele criou tais coisas, por que ele era daquele jeito metódico, por que ele escreveu tão arrastado, por que ele durou anos a escrita desse livro, sabe? Isso foi publicado muito tempo depois. Então, todas essas nuances, esses detalhes, que ele era um cara que gostava de criar outras línguas, né, basicamente. Então, o cara, ele viajou, né? Ele usou muito da vida dele para fazer aquilo.
e tu criar e tu trazer isso para uma série de TV, ela é um risco, sim, ela é um risco, mas parece estar nas mãos das pessoas certas que estão se preocupando com a qualidade, né? A gente sabe que teve episódios todos regravados, né? Eles não gostaram do piloto, eles fizeram tudo de novo e gastando dinheiro, gastando grana, né? E então eles começaram a perceber, não, isso aqui, cara, vai nos colocar em outro patamar na história das séries de TV. Ele vai colocar o Prime Video como carro-chefe dos streamings, como se já não fosse, né? Mas ainda mais, vai mudar a nossa vida de verdade, né? Então, eu acredito que eles estão acertando nisso. Tem também já séries fechadas, as temporadas fechadas, então vai ser aquilo que o Diegueira comentou de contar uma história com início, meio e fim, sabendo onde vai chegar, sabendo onde vai. E, claro, vai ter o Nerdola que vai xingar? Já tá tendo, né? Já estão exigindo anã de barba, já estão tirando, torcendo o nariz para elfo negro, né? Enfim, azar o deles, é eles que torçam o nariz. A gente quer muito ver, a gente quer contar uma história, a gente quer uma história boa, que a gente vá se prender e que vá nos acompanhar aí pelos próximos anos, para a gente vir aqui fazer podcast, fazer teoria e de fazer muitas e muitas outras coisas que a gente gosta de adorar discutir esse produto. Então, cara, tem tudo para realmente revolucionar e tem tantos melindres dentro dessa obra que é um ponto de interrogação, mas é uma expectativa muito grande mesmo. Sim, eu nem falei, mas a série chega no dia 2 de setembro, né? E como o Robson falou, a Amazon já garantiu, se eu não me engano, 5 temporadas. Claro que isso pode mudar, né? Vai que é uma bomba a série. Eu duvido muito que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, pensando nisso, até disse antes, vou repetir aqui pro Robson, que no final da primeira temporada provavelmente veremos os primeiros anéis sendo forjados, ou até isso vai ser lá pra segunda temporada. E resumindo muito a história aqui para quem tá perdido, nunca ouviu falar de Senhor dos Anéis, daria para falar em milhares de podcasts inteiros sobre isso. Os anéis foram feitos pelos elfos, né? A classe que é especializada na forja. Então esses anéis tinham poder ali de curar, construir, compreender, enfim. E se eu não me engano, teve uma divisão que era 3 para os elfos, 7 para os anões e para completar 9 para os homens, não, um total de 19 anéis aí. Mas uma coisa é certa é que essa série vai nos levar assim a inúmeras paisagens épicas. Eu tenho certeza que as pessoas vão emergir na Terra-média. E caso queiram assim, se situar, a série se passa muito antes das duas trilogias ali. A gente vai ver o reino dos elfos lá, os seus exércitos, o reino dos anões. A série vai mergulhar assim, nessa cultura deles, do trabalho com diversos materiais. O trailer mostrou ali um CG incrível. Tipo, o dinheiro foi muito bem investido, né? E unindo assim isso ali com os cenários que eu já falei antes ali, que vão ser exuberantes, espetaculares. E eu quero, sabe o que eu quero ver? Eu quero uma batalha, a batalha mais épica já vista na série, superando lá a que eu acho até então, que é a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. E aqui eu finalizo a minha fala sobre Senhor dos Anéis. Vai rolar isso aí, vai rolar. Boa, boa. Bom, galera, eu não tenho mais contribuições. Agora eu também tô aqui pigarrendo. Mas eu acho que a gente fez uma entrega incrível aqui de análises sobre grandes produções que estão por vir. Eu adorei ouvir vocês. E não sei, acho que a gente pode ir mais ou menos encerrando. O que tu acha, Leandro? Tem mais alguma contribuição? Podemos encerrar. Agradecer ao Robson por ter nos dado a sua presença aqui. Cara, ficou de show demais, contribuiu muito com o nosso podcast aí. Vamos combinar uma próxima já, né? E obrigado aos Vamos sim. seguidores do Nerdverso Cast. Sigam lá também o Vigília Nerd. Deixar o Robson falar de novo aí onde vocês encontram o Vigília Nerd. Então, passa a palavra para vocês aí. Bom, eu que Beleza. agradeço, né? E peço desculpas pela voz aqui, que tá falhando de novo, mas ela volta, ela voltou forte agora. Deu um pequeno, pequeno quadro viral aqui na família, né? Mas agradeço pelo convite, adorei o debate, adorei falar sobre tudo que a gente comentou aqui, as expectativas, né? Esse ano vai ser fantástico. Uma pena que a DC adiou algumas produções aí que a gente poderia ter comentado aqui, mas fica pro próximo ano, de repente, né? Expectativas 2023. Mas adorei falar, adorei. As portas do nosso podcast também estão abertas para vocês. Vamos fazer
essa retribuição aí de convidar vocês para falar lá no Sala de Vigilância também. E para quem quiser acompanhar a Vigília Nerd, é vigilianerd.com.br, @vigilianerd em todas as redes, e também estamos em youtube.com/vigilianerd. Então, estamos em todas e é só chegar, se inscrever, curtir a gente, curtir o nosso trabalho, que a gente está sempre comentando e frequentando as cabines aí com o pessoal do Nerdverso Cast, fazendo essas participações aí em vários momentos também. Então, galera, sensacional participar do podcast de vocês, adorei demais, adorei conhecer vocês aqui mais profundamente e vamos fazer essa volta aí. Sempre que chamar, eu vou estar aqui. Prometo que nas próximas com uma voz melhor. Pô, obrigado, Robson, por ter participado, cara, e o agradecimento ainda fica mais intenso, né, e a nossa gratidão por tu ter vindo mesmo com aí essa tua dificuldade aí com a voz hoje aí, né, o cara poderia muito bem ter falado pra gente assim, pô, galera, tô ruim aqui, não vai rolar, não tô me sentindo bem, e não, né, manteve aí, não, vou honrar, vou estar lá com os guris, a gente nem sabia, né, que tu tava aí com essa questão. Mas foi Pô, recém, foi e hoje. Ontem estava normal, foi ah, agora tá. ainda. Aham. Não, tá, mas, cara, estimamos melhoras pra ti aí, né? Pega uma pastilhazinha, espero que as coisas melhorem Como é que é logo aí. o vídeo do Michel Temer lá no discurso? Alguém traz uma pastilha. É, tipo isso. Mas, cara, não prejudicou em nada ali o conteúdo, mas mais uma participação incrível. Adoramos te ouvir, tuas contribuições foram maravilhosas, engrandeceram demais. Tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio que a galera vai elogiar muito, porque a tua contribuição aqui foi realmente incrível. Muito obrigado por ter topado, por ter participado. Parabéns pelo sucesso do Vigília, né? Que a gente acompanha, se inspira, admira. O Nerdverso ainda está engatinhando no mundo nerd. A gente recém completou um ano de existência e a gente, claro que segue, olha, observa, admira, né? Mais ou menos copia, adapta quem já está aí há mais tempo iluminando o caminho, que é o caso, por exemplo, do Vigília Nerd, com certeza já está aí há bastante tempo. São 7 anos, 8 anos, Robson? São, vamos fazer 7, vamos fazer 7. Vamos fazer 7, né? A gente conversou um É. pouquinho, né? Pra quem não sabe aí, eu conheci um pouco mais o Robson numa loucura aí, que a gente topou participar aí numa ação de ativação pro filme Uncharted Fora do Mapa, que a Sony Pictures, em parceria com o Espaço Z, levaram a gente, mais alguns outros nerds aí desse nosso mundo, pra saltar no maior bungee jump do Brasil. Que loucura, né, Robson? Ali a gente ainda Puta foi um merda, depois do cara. outro ali, eu e tu. Foi Cara, louco. eu tô com dor nas costas até hoje. Que me esticou todo Nossa, aquele negócio lá. sim, sim. Mas era Então, uma coisa que eu nunca pensei em fazer, né? Fiz um bungee verdade. jump no maior do país. Que loucura, que loucura. Mas, Sim, galera, é verdade. você, só retribuindo aí, cara, obrigado de novo. Vocês estão mandando muito bem, estão no caminho certo. Eu já tô fãzaço de vocês aqui, do que vocês fazem nas redes, nos posts, nos podcasts. Então, já tenho um fã aqui, com certeza. Pô, obrigado, cara, é recíproco. Então tá, pessoal, a gente tá encerrando mais um episódio. Episódio número 64, trouxemos aí 3 filmes, 3 séries que a gente tá com boas expectativas e justificamos o porquê, discorremos, curtimos, rimos aí, falamos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado demais desse episódio e com certeza estamos sempre abertos aí pra ouvir as falas de vocês, sejam elas de elogios, de críticas, de sugestões. E pra isso, procura a gente lá no @nerdversocast no Instagram, manda um direct ou participa das nossas interativas, nos nossos stories, comenta nos nossos posts, interage com a gente. Também a gente está disponível no YouTube, no Nerdverso Cast. Lá vocês podem assistir em vídeo o nosso podcast e podem também assistir vídeos mais curtos de análises, de curiosidades que a gente manda para vocês, ou mesmo de crítica de produções. E o nosso podcast está à disposição de vocês nos diversos agregadores de áudio, em especial a gente costuma citar o Spotify. Vocês lá podem encontrar então a versão em áudio, né? Ou de repente vocês estão nos ouvindo. Mas é isso. Um grande abraço a todos que nos ouviram até aqui e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau.